Olá, amigo. Hoje um vídeo aqui com assunto sobre amplificadores valvulados. Faz bastante tempo que eu não ponho nenhum tipo de conteúdo com esse tema aqui no canal. Eu sei que muitos inscritos que estão aqui são provenientes do tempo que eu fazia um estudo sobre o amplificador valvulado. Então eu me sinto meio que devendo um pouco de conteúdo aí sobre isso. Então naquela playlist lá que eu fiz, antiga, né, que já faz bastante tempo que não tem nada novo lá, eu iniciei um grande estudo para tentar descobrir por que o amplificador valvulado tem um som diferente do amplificador transistorizado. Então, estudando lá, vendo as diferenças, eu cheguei à conclusão que nem é por ser valvulado ou por ser transistorizado, né? A diferença, no caso, entre um e outro é que o valvulado tende a trabalhar de uma forma e o transistorizado tende a trabalhar de outra. Então, o valvulado tende a trabalhar como fonte de corrente constante. Então, eu vou explicar isso. Imaginem um amplificador valvulado, a gente coloca uma carga de 8 ohms e ele, por exemplo, mantém ali uma corrente de 1 ampere na saída. Se a gente trocar a carga para uma carga de 4 ohms, o amplificador valvulado, ou seja, a fonte de corrente constante, vai manter o mesmo 1 ampere. Tá? Então, o amplificador fonte de corrente constante tenta sempre manter a mesma corrente independente da carga. E o amplificador, ao contrário disso, que é o fonte de tensão constante, que geralmente os transistorizados trabalham dessa forma, é o contrário, né? A gente coloca 4 ohms e o amplificador fonte de tensão constante, transistorizado, vai colocar, por exemplo, 5 volts na saída. Se a gente mudar para 8 ohms, o amplificador vai colocar a mesma tensão na saída. Então não muda, a gente troca de carga lá e ele não muda a tensão que ele está colocando na carga. Então isso configura um modo de fonte de tensão constante. O amplificador dá vida para a tensão não mudar independente da carga. E o fonte de corrente constante, ele dá a vida para que a corrente não mude na carga independente da impedância que a gente coloca. Então, advindo disso, tem toda a diferença entre o áudio que sai do amplificador fonte de corrente constante comparado com fonte de tensão constante. Então, o que acontece nesse tipo de amplificador aqui? Esse aqui é um amplificador valvulado que está configurado como fonte de corrente constante. Tá? Eu poderia configurar ele ao contrário, mas ele está configurado como fonte de corrente constante. Então, o que acontece? A caixa acústica tem picos de impedância e vales de impedância. Então, esse amplificador aqui, ele vai fazer tudo para que a corrente fique igual nesses picos e nesses vales. Então, por exemplo, no pico de impedância do woofer e do duto, esse amplificador aqui vai colocar mais tensão para equilibrar, para manter a mesma corrente. Então, colocando mais tensão e uma impedância maior, a potência é maior. A gente pode fazer os cálculos e ver que a potência é maior. Então, esse amplificador, fonte de corrente constante, manda mais potência na frequência do duto e na frequência do woofer. E se a caixa tiver, por exemplo, um vale de impedância, uma impedância mais baixa, por exemplo, vai acontecer uma diminuição na tensão da saída do amplificador, justamente para manter a mesma corrente. Então ele trabalha sempre tentando manter a mesma corrente, independente da impedância. Então essa tendência faz com que um amplificador valvulado toque com uma característica de ter mais graves, justamente porque praticamente todas as caixas têm picos de impedância na frequência do woofer ou na frequência do duto, ou nas duas, né? Então, acontece isso, isso é natural. Então, o amplificador valvulado acaba botando mais tensão, mais potência nesses dois pontos, tá? Então, a gente tem um som muito mais gordo, um som muito mais encorpado, que
chega a ser, digamos, espetacular, dependendo da música, dependendo das caixas acústicas com um ponto F3 bem baixo, elas vão trazer um subgrave, tá? Elas vão ter um toque de subgrave a mais, então isso deixa o som muito, muito interessante. É daí que vem o fascínio pelos amplificadores valvulados, tá? Nem todo amplificador valvulado está configurado dessa forma. Eu posso pegar um amplificador valvulado e passar ele para um modo triodo e colocar muito feedback e ele vai apresentar um comportamento igual ao do transistorizado. Ou seja, a gente converte um valvulado em uma fonte de tensão constante. Também tem casos contrários que eu vou mostrar assim que der. Por exemplo, Technics SE9200, SE9600, eles podem trabalhar como se fosse uma fonte de corrente constante. Eles conseguem emular o funcionamento de um valvulado. Então, para quem gosta do som do valvulado e quer ter essas características mais presentes, então tem que usar ele como pentodo e sem feedback, sem realimentação. E quem quer usar o valvulado como se fosse um transistorizado, aí vai usar modo triodo com bastante feedback, né? Então a gente pode converter um amplificador. Claro que o valvulado tem dificuldade de se aproximar do fonte de tensão constante, assim como o transistorizado tem dificuldade de se aproximar do modo de fonte de corrente constante, né? Então, o que acontece, na verdade, no som? O amplificador fonte de corrente constante, ou seja, no caso aqui um valvulado, ele acaba causando no som compressão e expansão ao mesmo tempo. Então ele comprime as frequências compreendidas pelos vales de impedância da caixa, ou seja, onde a caixa baixa impedância, ele comprime o som, ele comprime aquela frequência. E nas frequências que a caixa acústica tem impedância bem mais alta, o amplificador descomprime, ou seja, ele expande o volume, né, a intensidade daquela frequência, tá? Então é esse o grande diferencial. Não é distorção harmônica, tá? Distorção harmônica é uma coisa mais irrelevante do que esse fenômeno que eu estou trazendo aqui. Distorção harmônica está presente, ela é maior no valvulado, mas não é isso que deixa o som diferente. Precisaria de muita distorção harmônica para deixar o som tão diferente quanto esse outro fenômeno que eu estou relatando, tá? Então eu vou virar o microfone aqui, a gente vai escutar uma música e claro que essa música vai ter frequências super baixas, não adianta escutar com fonezinho de intra-auricular que ganhou no avião, porque aquele fone não consegue reproduzir graves, né? Então muitos vão tentar escutar com o celular, também não vai sair essa frequência, outros vão tentar escutar na TV, também não vai ter impressão, não vai ter a noção do som que está aqui. Então eu aconselho, né, fones com concha grande, que tapem toda a orelha, que tem uma boa resposta de frequência e que a gente possa usar ele como uma referência, né? Porque se a gente liga um fone em um amplificador e no fone a gente não precisa usar o tonal, por exemplo, e o loudness, e a caixa acústica exige, então a caixa acústica no caso isso indica que a caixa acústica tem deficiência nessas frequências, né? Então o fone pode ser uma referência muito boa para a gente, tá? Então fones hoje em dia não são muito caros, a gente consegue comprar um bom fone de ouvido over-ear, né? Aqueles que tapa toda a orelha e a partir daí começar a, digamos, calibrar o ouvido, né? A gente muitas vezes tem as caixas e não sabe que elas têm deficiência, né? Então, às vezes com o fone a gente descobre essas deficiências da caixa. Então, vou virar o microfone para frente aqui e eu estou usando a cápsula número 6, porque a cápsula número 5 ela tem uma certa dificuldade nos graves, então eu vou passar a usar essa aqui mais frequentemente, tá? Eu botei uma esponja aqui para poder falar.
E a cápsula número 5 eu vou usar para outros fins. Vou virar aqui o microfone e vou colocar a música. O telefone tocou bem na hora para atrapalhar. Bom, então vou colocar a música aqui. Vou selecionar outra música.
Bom, virei o microfone para mim aqui. Eu creio que com essas músicas aí já deu para ter noção que o amplificador valvulado, trabalhando nesse modo de fonte de corrente constante, ele puxa muito a região dos graves. Claro que se uma caixa tiver duto, ela vai ter dois pontos onde o amplificador coloca mais potência. Se a caixa for selada, vai ter só um ponto, que é a ressonância do próprio woofer, né? No caso, o woofer com a caixa. Então, todas as caixas seladas, elas têm um pico somente de ressonância, né? Depois dela montada. E a caixa dutada, ela tem dois picos de ressonância, então ela vai ter dois picos de impedância. A impedância sobe, por exemplo, uma caixa de 8 ohms, a impedância sobe para 30 ohms, para 40 ohms, nesses dois pontos, na ressonância do duto e na ressonância do woofer. Tá? Eu tenho, nessa mesma playlist, bastante material falando sobre isso. É uma playlist que já está esquecida, então eu quero reanimar essa playlist, né? Lá tem bastante informação ainda, tudo bem que eram vídeos mais incipientes, né? Mas a gente vai obtendo recurso e vai melhorando com o tempo, né? Então é isso aí. Certamente eu vou trazer outros vídeos com outros aparelhos, outros valvulados aqui para fazer esse mesmo teste, essa mesma explicação. E certamente também vou trazer o Technics SE 9200 ou 9600, que ele tem uma chave, eu posso passar ele do modo fonte de corrente constante para o modo de fonte de tensão constante. E aí dá para ver no mesmo amplificador essas características do áudio. Então é isso aí, um abraço.